A Páscoa de ontem e a de hoje. Êxodo capítulo 12, versículos 23 e 27. Está escrito: Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Versículo 27. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas. A Páscoa de ontem, ou do passado, foi uma festa instituída no Antigo Testamento para comemorar a libertação do povo de Israel da escravidão de 400 anos no Egito. Foi comemorada pela primeira vez no Egito, antes da saída do povo. A celebração foi feita com uma ceia entre família, onde o prato principal era um cordeiro assado e o seu sangue foi colocado nos portais das casas. Páscoa é uma palavra de origem hebraica que significa passar por cima ou passagem, pois na última praga para o povo do Egito, que foi a morte dos primogênitos, onde o anjo da morte ia passar meia-noite matando o primeiro, ou o filho mais velho de cada família. E na casa onde tinha o sangue nos portais, o anjo passava por cima. Moisés ele foi enviado por Deus para libertar o povo da escravidão no Egito por Faraó e levá-lo à terra prometida. E a festa da Páscoa tinha por finalidade comemorar esta libertação. E esta festa era para ser comemorada todo ano, para que o povo demonstrasse sua gratidão e não esquecesse que foram escravos no Egito, oprimidos por Faraó, mas que foram libertos pelo amor e grande poder de Deus e conduzidos para a terra prometida. E tudo isto estava apontando para Cristo, para ser cumprido em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme falou João Batista no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Então, da mesma forma que Deus enviou Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito por Faraó e para levar este povo para a terra prometida, assim também Deus enviou o seu Filho primogênito, Jesus Cristo, para libertar um povo escravizado no mundo por Satanás e levá-los para o céu. Jesus Cristo é a nova Páscoa. Ele é a nossa Páscoa, conforme 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que está escrito: Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E quem crê e recebe esta mensagem de esperança, ou seja, o Evangelho da salvação, e aceita o senhorio e o sacrifício de Cristo, é liberto da escravidão do mundo, conforme está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se concretiza em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Quem faz desta forma está debaixo da cobertura do sangue de Cristo. E veja o que acontece com quem é marcado com este sangue. Primeiro, está livre do pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7, a parte A diz: E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E isso mediante o arrependimento, conforme está escrito no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo, está livre de condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, a parte A, nos diz o seguinte: Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Terceiro, torna-se nova criatura e tem nova vida.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quarto, tem acesso direto ao Pai. Hebreus capítulo 10, versículo 19 está escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo nos deu acesso direto ao Pai, sem precisar de um intermediário. No caso humano, porque Jesus Cristo é o meio, é o caminho que nos conduz até o Pai. Quinto, torna-se de fato filho de Deus e passa a ser guiado pelo Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 12 está escrito: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E ainda nesse capítulo diz: se nós somos filhos, portanto, somos também herdeiros de Deus. Então, tudo isso e muito mais acontece quando aceitamos o sacrifício de Cristo, quando recebemos sua mensagem de libertação e salvação, quando nós o tornamos Senhor de nossas vidas. Esta é a nova Páscoa. E se você observou bem, nem na velha Páscoa, nem na nova, se fala de coelho ou ovo de chocolate. Isso foi introduzido na Páscoa exatamente para desviar a atenção de Cristo, da verdade e principalmente da salvação através do seu sacrifício. Coelho e ovo de chocolate é obra do inimigo para tirar Cristo de foco, assim como foi feito no Natal, tentando tirar a atenção do nascimento do Salvador e fazendo com que as pessoas se voltem para o bom velhinho, que satisfaz de forma enganosa e momentânea, sendo que o que Cristo oferece é imensurável e eterno. Com tudo isso, entendemos que o cristão não comemora a Páscoa, porque ele não foi liberto da escravidão no Egito, mas sim da escravidão no mundo. No capítulo 13 de João, vemos Jesus Cristo celebrando a última Páscoa, porque a antiga estava se cumprindo plenamente nele e em seu sacrifício no Calvário. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, está escrito que ele é a nossa Páscoa. E no lugar da Páscoa, ele nos deixou um memorial, conhecido como Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, onde na celebração estaremos lembrando e demonstrando nossa gratidão pelo seu sacrifício que nos deu salvação e sua promessa de vir nos buscar para morarmos na Jerusalém celestial. João capítulo 5, versículo 24, Jesus Cristo diz: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então ouça, creia e receba apenas Jesus Cristo como sua única Páscoa. Amém? Quero orar por sua vida, pelas nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, quero entrar na tua presença em primeiro lugar para pedir perdão pelos nossos pecados, nossas faltas e tudo que fizemos que não foi do teu agrado. Nos limpa e nos purifica pelo sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, que se sacrificou para nos dar o direito de salvação. Nos dá graça para permanecermos firmes na fé de tuas promessas, principalmente de vir buscar o teu povo. Não nos deixe cair novamente na escravidão no mundo
e aqueles que ainda são escravos, que o Senhor venha libertar hoje, aqui e agora, cada uma destas pessoas, mediante o arrependimento e a confissão do teu senhorio. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Aqui foi o pastor Paulo Castro. Deus lhe abençoe, com Jesus Cristo sendo a sua Páscoa. Amém?